Olha, se você é daqueles que come até perder a fome, preste atenção nessa entrevista de hoje, que tem tudo a ver, hein? Aquela pessoa que come compulsivamente e acaba se tornando obesa ou obesa. Hoje nós estamos recebendo aqui Júlia Gaski, ela é psicóloga, e Verônica Mello, nutricionista, para a gente discutir esse teminha aí tão importante. Eu vou começar com você, Júlia, porque tem tudo com a cabeça esse negócio, né? Com a cabeça, o senhor tem razão. Uhum. Por que as pessoas ficam assim, tão ansiosas, né? Isso é ansiedade? Também é uma ansiedade, né? Na verdade, hoje as pessoas, elas têm várias válvulas de escape e comer é uma delas, né? Então, elas não conseguem lidar direito com os próprios sentimentos e acabam usando a comida como um escape. E aí elas podem virar compulsivas ou não, não necessariamente só por ansiedade elas vão virar compulsivas, mas também é um dos motivos. Agora, também não comer é complicado, né? Eu, por exemplo, não comia, Verônica. Eu ia para trabalhar no rádio, ia sem tomar café da manhã, ficava até meio-dia. E aí, de repente, bonito. Fiquei diabético. Aí agora tem que comer de 3 em 3 horas. Sim. Mas em quantidades também parcimoniosas, né? Sim, tudo é fracionado. Tudo que você... O que acontece muito hoje na realidade das pessoas é que elas demoram um período de tempo muito longo para consumir um alimento, independente se é um pequeno lanche ou se é uma grande refeição, e quando chega na hora de comer, quer comer até o imã da geladeira. Uhum. Se pegar a pedra e jogar um temperinho, vai a pedra também. Então, isso que ela falou é realmente verdade. As pessoas, elas colocam a emoção no alimento. Se eu tô triste, eu como. Ou não feliz, como. Também tem o reverso, né? Se você tá feliz, vou comemorar. Todo mundo, quando vai comemorar aniversário, sai pra fazer o quê? Encher a pança. Exatamente. Então, é realmente, você coloca a sua emoção naquele alimento. A pressa. Posso estar enganada, mas a sensação de pressa também pode ser considerada uma emoção. Sim. Quando você está com pressa, está atrasado para ir trabalhar. Todo mundo toma banho antes de ir, mas se não der tempo de comer, vai sem comer. Agora, também essa pressa atrapalha a mastigação, né? Diz que tem que mastigar bastante, né? Sim. Senão... são 32 vezes, né? Ninguém conta. Nem eu, como nutricionista, eu não vou falar que eu conto porque eu não conto. Mas eu tento processar o alimento a maior quantidade possível quando ele está na boca, que a gente chama de deglutição, que é o momento que o alimento está na boca. Então, hoje em dia, o que eu vejo também é que as pessoas, elas engolem realmente a comida. As pessoas não param para comer, inclusive quando elas comem muito rápido, o cérebro ele não tem tempo de perceber que a pessoa está comendo. Então, às vezes, ela acaba até comendo mais do que ela poderia. Exato. Ou do que ela deveria, porque ela come muito rápido. E o nosso cérebro demora 20 minutos para ele entender que você começou a comer. Então, às vezes, normalmente a gente tem que parar de comer quando a gente ainda está com fome. Se você comer muito rápido, tem que parar quando ainda está com fome. Agora, quando a gente quer dar um freio nessa história dessa compulsão, Tem tratamento? Tem tratamento. Na verdade, é um tratamento multidisciplinar, né? Ele precisa ser feito tanto com nutricionista, com psicólogo, educador físico, nas atividades físicas. Muitas vezes também precisa ter um psiquiatra para entrar com medicamentos, né? Para barrar a compulsão, porque tem gente que não consegue barrar sozinho. E em alguns casos ainda tem que ter um endocrinologista para trabalhar outras questões. Gente, o negócio é não entrar em compulsão alimentar. Agora, do ponto de vista de alimentação, né? Eu ouvi dizer também, eu estou aqui passando a história, diz que se a pessoa escolher algum tipo de alimento, tem fome mais cedo, não tem saciedade, tem que comer um doce para atingir essa saciedade no final da refeição, ainda que seja um doce com pouco açúcar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós temos duas linhas de raciocínio para essa mesma questão. O nosso estômago, ele tem uma determinada região dele, que quando o alimento atinge aquela região, a gente libera o hormônio da saciedade. Então, sinaliza para o cérebro que você já está satisfeito, que é o que ela falou. Quando você come muito rápido, é muito raro você conseguir atingir essa região do estômago. Então, isso já é um ponto. Aí você pensa,
muitas pessoas, quando elas querem emagrecer, que eu acho que 95% da população é esse o objetivo, quando as pessoas querem emagrecer, elas reduzem essa ingestão alimentar por conta própria, muitas vezes. Vê lá a dieta da internet, que nem da outra vez eu falei, dieta da sopa, da lua, da água, da maçã, e vê lá na internet e começa a seguir. Naturalmente, você reduz a sua ingestão alimentar, o volume de alimentos que você consome. Com isso, você não atinge essa região do estômago. É onde você sente fome. Sim. E tem a parte também, que inclusive eu falei com uma paciente minha ontem, que ela falou que o período da noite é quando ela tem maior vontade de consumir doces, porque a alimentação ao longo do dia dela é deficiente. Quando chega à noite, o cérebro está mandando informação para o corpo que ele precisa daquela caloria, para ele poder fazer todas as funções vitais dele. É onde a pessoa sente vontade de ingerir coisas calóricas. Muitas vezes na compulsão alimentar, isso que ela falou do cérebro, dessa mensagem que o estômago manda para o cérebro, a pessoa para de ter essa mensagem. O cérebro para de distinguir quando a pessoa está saciada ou não. Então ela come sem entender se ela está saciada ou não. Ô Paulo, você falou aí numa banca, né, multimídia aí para resolver esse problema, mas não falou do profissional de educação física? Falei. Falou? Sim, falou. Ah, então, Ele é importante tá também, porque se você não fizer exercício, você vai queimar as calorias como, né? Pois é. Eu falo, a conta é muito simples, você só precisa ingerir, gastar mais do que você ingere. Exato. Mas na prática não é tão simples assim. Vocês estão vendo como é que dá para resolver o problema? Vai ter que gastar um dinheirinho aí, né? Mas olha, vamos ver se tem jeito de fazer uma dieta mais barata na volta da entrevista, com as duas aqui, né? A psicóloga e a nutricionista, a Júlia e a Verônica. Já já nós voltamos, não saia daí. Você veio para a sala, né? Tá gordinho? Ah, estamos resolvendo esse problema já aqui. A psicóloga Júlia Gasch e também a nutricionista Verônica Mello estão nos ajudando aqui a acabar com essa compulsão horrorosa de ficar comendo toda hora, assaltando a geladeira escondido, que coisa feia. Bom, aí a gente estava falando de como a pessoa vai perder peso. Você veio com uma banca multidisciplinar, e se o cara for duro, como é que resolve o problema? Se ele for duro, então, no mínimo que ele tem que procurar é uma psicóloga e uma nutricionista. É o mínimo. É o mínimo. Para começar. Elas trabalham em dupla, viu? Mas aí depois... Aí depois disso a gente pode encontrar outras formas de lidar com isso, né? Ele pode procurar instituições que ofereçam o trabalho, que existem instituições por aí que oferecem serviços mais baratos, né, para a população. No mínimo caminhar bastante, né? Caminhar bastante, né? Caminhar é de graça, ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar. Diz que depois de 40 minutos de caminhada começa a queimar gordura. Tem a ver isso aí? Ai, é com o educador físico. Eu não coloco o meu narizinho onde eu não conheço. Também não. Na sua parte, então, para baratear o custo da receita, o que a gente faz? Tá, vamos lá. Uma coisa que realmente acontece muito, pessoas mais carentes estão tendo a tendência de ter muita obesidade, devido aos hábitos alimentares. Como ela falou, várias instituições fazem esse tipo de atendimento. Até as próprias universidades, com os alunos, eles fazem. E não é... Eles são guiados realmente por professores, profissionais com mestrado, doutorado. Quando eu fui universitária, eu passei pelo mesmo, fiz estágio. Então, quem não tiver condições de pagar uma consulta, seja com o psicólogo, seja com a nutricionista, pode estar procurando esse tipo de instituição. Então, seria uma boa alternativa. Sim. Eu acho que nós, brasileiros, temos costumes alimentares meio complicados, né? A gente quer comer carne todo dia, quer comer feijão com arroz todo dia, né? E bota muita massa também nessa parada, né? Porque os italianos, né, eles tiveram uma carga bem pesada nesses costumes brasileiros. Quantos italianos descendentes que nós vemos? E por portugueses isso essas também. coisas. Portugueses Os também. portugueses gostam desse negócio aí Ai, de... não fala assim, eu tenho descendência italiana e português. E eu? E quem não tem? Quem não tem? Aqui é tudo misturado. Né? É tudo italiano e tudo buona gente, né? Mas, realmente, a tendência alimentar do brasileiro, eu acho que os brasileiros, eles se apegam muito a costumes alimentares.
Porque, mais uma vez, a emoção tá ali, os costumes familiares. Quando você se reúne com a sua família no final de semana, você come lasanha, macarronada. São realmente alimentos pesados. Mas também não significa que, se você for fazer uma reeducação alimentar, você tenha que abrir mão disso. Esse é o erro das pessoas, querer cortar de uma vez. Júlia, a pessoa quando não consegue entrar no ritmo da psicóloga e da nutricionista e continua compulsivo, agrava a questão da ansiedade, talvez? Da ansiedade, sim. Agrava também, porque quanto mais ela come, ela entra num ciclo de culpa. Então, ela come e depois ela se sente culpada. Porque a compulsão alimentar, como um transtorno, ela traz um sofrimento junto com a pessoa. Então, ela tem um ataque de comida, ela come, né, sem conseguir controlar, ela não consegue controlar esse ataque e depois ela sente culpa. E ela entra nesse ciclo. Então, esse ciclo, além de gerar mais ansiedade, também pode gerar depressão. Então, é importante as pessoas lembrarem que isso é um transtorno, é uma doença, então ela precisa ser tratada, precisa de um auxílio de alguma forma para você conseguir trabalhar. Diferente de você só fazer um regime, eu como demais, eu quero diminuir a quantidade que eu como. Aí tudo bem, ela consegue até trabalhar na casa dela, mas se ela tiver um transtorno de compulsão alimentar, ela vai precisar procurar um auxílio de alguma forma. Verônica, essa história agora que está todo mundo querendo aí, está na moda, negócio de vegano, vegetariano. O vegano não come nada de origem animal mesmo, né? Absolutamente nada. E o vegetariano ainda come ovo. Sim, leite, queijos. É possível. Isso não descompensa, não? A pessoa não fica com perda de proteína? Tem chance de buscar proteína nessas alimentações? Na verdade, na alimentação vegana, consegue sim. Sempre um suplemento é bem-vindo. Não vou mentir. Tenho vários pacientes veganos que eu trabalho sim com suplementação de proteína. Aí vem aí uma proteína à base da ervilha, à base do arroz. Então, a gente consegue buscar formas de proteínas arroz tem diferentes. Proteína, né? Sim. Engraçado, o pessoal costumava brincar com o colega que a gente tinha, dizendo que ele era o arroz, porque só acompanha. O arroz, para mim, era só acompanhamento. Não, o arroz ele tem proteína também. Tanto que se você pegar determinados alimentos, determinadas proteínas, que é realmente só a proteína ali, você vai ver que a composição é a base de ervilha e arroz. Legal. E aqui em Pindo a gente tem arroz de todas as cores. Né? Preto, amarelo, vermelho. Né? E não é pintado não, hein? É verdadeiro. Eu entrevistei o homem do arroz, Rosene, aqui. Isso tudo veio da China lá. Sim, sim. É porque lá eles têm realmente o costume do arroz, né? Eles gostam de arroz. Muito bom. Júlia, para a gente concluir aqui, então, avisa o pessoal de casa que essa história de deixar a compulsão tomar conta é perigoso. É ruim pra cabeça. É perigoso. Então, gente, se vocês perceberem que vocês têm um problema relacionado à compulsão, se vocês estão tendo ataque de comida, pelo menos uma vez na semana durante 6 meses, né, que é quando a gente pode diagnosticar como compulsão, procura ajuda médica antes que isso se agrave, porque a compulsão pode trazer várias outras consequências, além da obesidade e tudo mais. Então, procurem ajuda, nem que seja num hospital, em alguma coisa, para poder ter pelo menos uma orientação, né, do que precisa ser feito no caso da pessoa. E se você acompanhar tudo isso com nutricionista e psicólogo, né, Verônica, é capaz de ter possibilidade de evitar essa cirurgia bariátrica aí, que eu acho bastante perigosa. E lembrando que, com a obesidade, uma coisa que a gente deixa passar, porque pesa muito o lado estético, mas junto com a obesidade pode vir diabetes, pode vir hipertensão, que é a pressão alta. Então, assim, é realmente necessário esse cuidado. Não é frescura, não. É necessário, é saúde. É fácil. É só você seguir lá as instruções para ficar um pouco mais elegante. Obrigado.